Olá, meninas e meninos, cá estou eu, hoje é História, e eu vou falar de um assunto que vocês conhecem bem, chamado Renascimento ou Renascença. Vocês sabem que foi um movimento cultural, econômico, político, que surgiu na Itália no século XIV e vai se estender até o século XVIII por toda a Europa. Recebeu esse nome porque foi inspirado na Antiguidade Clássica. Foi um renascer da cultura greco-romana. Esse movimento, chamado Renascimento, teve início, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vou explicar. Mas antes de falar do Renascimento, eu vou relembrar com vocês os períodos da história, que é importante, Começando com a pré-história, período que vem antes da história, porque a história realmente só começou com a escrita, quando o homem passou a registrar a sua própria história. Segundo historiadores, a pré-história, quer dizer, antes da escrita, vai de 5 milhões de anos até 4.000 a.C., quando começa o primeiro período da história, chamado História Antiga ou Antiguidade. Primeiro período da história. Quando o homem, enfim, começa a escrever, a registrar a sua vida. Então, o primeiro período da história, Idade Antiga, ou Antiguidade, também foi dividido para melhor entendimento, sabe como? Em Antiguidade Ocidental ou Clássica, que é a nossa, e Antiguidade Oriental, onde surgiram os primeiros povos civilizados, os egípcios, mesopotâmios, fenícios, etc. E a Idade Antiga vai terminar com a invasão dos bárbaros, que põe fim ao Império Romano do Ocidente. A Idade Antiga vai terminar em 476 depois de Cristo, quando acaba o Império Romano do Ocidente, tá? Bom, aí começa a Idade Média, tá? Uma parte, o Império Romano o Império Romano em geral, ele foi dividido em 395 em duas partes. O ocidental, capital Roma, mas antes de Roma teve capital Milão e Ravenna, e o Império Romano Oriental, que vai durar mais de 1000 anos depois do ocidental, cuja capital era Bizâncio, por isso que é conhecido como Império Bizantino. Uma parte, Bizâncio era a capital do Império Romano do Oriente, tá? Bizâncio. Bizâncio depois teve o nome de Constantinopla, que é em homenagem a Constantino, a mesma cidade. E hoje em dia tem o nome de Istambul, que é a principal cidade da Turquia. Tem gente até que acha que é a capital da Turquia, mas não é. A capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é a principal cidade da Turquia, que era Constantinopla e antes era Bizâncio. Foi só uma parte. Então, repetindo o Império, Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, termina com a invasão dos bárbaros, tá? Aí começa a chamada Idade Média, como eu falei, que vai durar cerca de 1000 anos, do século V ao século XV, de 476 a 1453, quando acaba o Império Romano do Oriente. Quer dizer, a Idade Média começa quando acaba o Império Romano do Ocidente e vai terminar quando acaba o Império Romano do Oriente, tá? Bom, e quando acaba a Idade Média, com a queda do Império Romano do Oriente ou Bizantino, tem início a Idade Moderna, que vai de 1453, quando acaba o Império Romano do Oriente, até 1789, com a queda da Bastilha. Mas hoje eu vou me fixar mais na Idade Moderna, onde aconteceu o chamado Renascimento ou Renascença, que é tema da nossa aula, tá? Então, voltando ao Renascimento. Esse movimento teve início, como eu falei, na Idade Moderna. Já começou um pouquinho antes de terminar a Idade Média, tá? Foi um período onde renasceu o interesse pela cultura greco-romana, daí esse nome, que ocorreu primeiramente na Itália, na região da Toscana. Toscana fica no centro da Itália, atualmente tem mais de 3 milhões de habitantes e tem quase 23 quilômetros quadrados, 23 mil quilômetros quadrados. Sua capital
é Florença. Então a Toscana é considerado o berço do Renascimento, onde viu crescer financeiramente uma classe média. Quer dizer, ela cresceu financeiramente, por isso que deu chance ao Renascimento, ao renascer da cultura greco-romana. Esse crescimento financeiro foi graças às corporações de ofício ou guildas. E eu vou explicar o que eram essas corporações de ofício ou guildas, tá? Eram semelhantes aos sindicatos de hoje. Vou explicar por quê. Eram unidades de produção onde havia uma hierarquia naquela época. Eram os mestres, eram os oficiais e eram os aprendizes. Mas cada pessoa só poderia trabalhar numa determinada corporação. Tinha de carpinteiros, ferreiros, várias corporações. Se desobedecesse, se entrasse em mais de uma corporação, poderia até ser expulso da cidade, tá? Então, as corporações ou guildas surgiram no final, a partir do século XII, mais precisamente, tá? Quando o feudalismo da Idade Média entra em decadência. Aí começa as corporações de ofício, as guildas, que faz crescer financeiramente a região e dar chance ao renascimento. Mas agora tem que explicar por que o feudalismo, a decadência do feudalismo vai proporcionar esse renascimento e esse crescimento financeiro dessa região. Vou falar o que era o feudalismo. O feudalismo era da Idade Média, tá? Começou quando os bárbaros tomaram conta do Império Romano. Acabou o Império Romano. Então começou o feudalismo. Teve início, repetindo, após a invasão dos bárbaros, que pôs fim ao Império Romano do Ocidente. Bom, então surgiu uma nova organização econômica. Eram vários povos bárbaros que entraram ali. Acabou aquela organização antiga. Então, uma nova organização econômica, política, social e cultural, baseado em quê? Na posse da terra. Quem tinha a posse da terra? Os senhores feudais. Eram donos dos feudos. Eles pertenciam à nobreza. Nos feudos existiam os castelos, que eram as habitações dos senhores feudais, que eram também os centros da vida política da Idade Média, tá? Havia também os cavaleiros, também pertencentes à nobreza, que tratavam da proteção dos feudos, e havia a igreja, que durante toda a Idade Média cuidava dos aspectos espirituais da comunidade. E havia ainda os servos, os que trabalhavam nos feudos para os senhores feudais e as demais classes sociais do feudo, tá? Só que a partir do século X e XI, houve um crescimento populacional nos feudos e o surgimento das cruzadas. Lembram das cruzadas? Foram fatores decisivos para o final do sistema feudal. O que eram as cruzadas? Cruzadas eram expedições que iam à Terra Santa tentar expulsar os infiéis que tomaram conta dos lugares santos, né? Onde Jesus nasceu, cresceu e morreu. Então, o próprio Papa começou a organizar essas expedições para ir lá lutar e expulsar dos lugares santos esses infiéis, os árabes, tá? Mas houve 8 ou 9 cruzadas. Tem fontes que dizem que 8, outras fontes que dizem que foram 9. E no início eles eram imbuídos pela fé cristã realmente, mas depois muitos iam junto para trazerem mercadorias do Oriente e poder sobreviver melhor. Então muitos fugiram dos feudos e foram nessas cruzadas. E quando chegaram isso foi gradativamente, não foi de repente. Quando chegaram com mercadorias, eles foram habitar fora dos muros dos feudos, em lugares que foram chamados de burgos. E eles, como passaram a ser comerciantes, passaram a ter o nome de burgueses. Vem daí a palavra burguesia, tá? Que vem dos burgos, os primeiros comerciantes que iam naquelas expedições e traziam produtos do Oriente e começaram a comercializar, tá? Bom, o poder dos senhores feudais, então, e do clero entrou em decadência, tá? Vai começar, então, a chamada Idade Moderna, onde se desenvolve o Renascimento, cujo principal valor cultivado é o humanismo.
cuja origem vem da antiguidade clássica, que colocava os humanos como centro do mundo, numa escala de importância, tá? Então, na época da cultura greco-romana, o homem era importante, era como se fosse o centro do mundo. Depois veio a Idade Média, passou a ser teocentrismo. O homem passou a não ter valor. Aí, quando começou a Idade Moderna, voltou o humanismo, né? Cuja origem vem também lá da cultura greco-romana, da antiguidade clássica, tá? O humanismo renascentista propôs o antropocentrismo, homem, centrismo, centro, o homem no centro, valorização do homem. Isso foi uma proposta do humanismo renascentista, tá? Ao contrário do teocentrismo medieval, Deus como o principal, né? Quer dizer, não era o homem ficou em escala inferior, bem inferior. Uma nova era, iluminada pela razão, então, começou a reinar. Aí houve a valorização da razão, não mais da fé, tá? Como falei, o Renascimento começou na Itália, se espalhando depois por toda a Europa Ocidental, impulsionado também por vários fatores que ajudaram. Não foi só o aumento populacional e as cruzadas. Olha só quanta coisa aconteceu para que esse movimento renascentista fosse impulsionado. Olha só, a imprensa, Gutenberg não é o inventor da imprensa, ele desenvolveu a primeira máquina de impressão por volta de 1439, século XV. Foi muito importante essa primeira máquina de impressão. Houve a divulgação, né, dos pensamentos, a ação dos mecenas. Os mecenas financiavam os grandes intelectuais, os grandes artistas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os mecenas. A circulação de artistas e obras deixaram de ficar restritos lá aos feudos. Então, houve a circulação de artistas e obras. Bom, no campo das artes, houve um grande salto, tanto na representação da natureza como no corpo humano. Houve a valorização do homem, eu acabei de falar. O termo renascimento surgiu pela primeira vez no século XVI, porque Giorgio Vasari, ele nasceu em 1511 e vai morrer em 1574. E esse Giorgio Vasari é reconhecido como que inventou esse termo renascimento no século XVI. Quem era ele? Era um historiador, era um pintor, era um arquiteto italiano e também era um grande biógrafo de grandes obras, fez grandes obras sobre grandes homens, tá? Voltando ao renascimento cultural da Península Itálica, também contou com outros fatores favoráveis. Olha só, quando acontece assim, alguma coisa assim, uma transformação, não é só um fator, é um leque de fatores. Então, já vimos a imprensa, os mecenas, tá? O desejo do homem estar no centro, a valorização do homem. Bom, então, o renascimento cultural na Península Itálica também contou com outros fatores favoráveis, vocês vão ver. Chegada de um grande número de pensadores do Oriente. Lembram que em 1453 houve a tomada do Império Romano do Oriente pelos turcos. Então, muitos foram para a Itália, grandes pensadores do Oriente. Acabou o Império Romano do Oriente. Então, eles foram para a Itália e levaram grandes pensadores, tá? Outro fator favorável, presença de famílias poderosas, endinheiradas, como os Médici. Os Médicis que passaram a financiar artistas. Como eu falei, eram chamados mecenas. Não foram só os Médici, foram os Sforza, foi Francisco I, rei da França, foram papas, foram duques, foram condes, bispos, nobres, burgueses, poderosos, etc. Começaram a financiar esses artistas, tá? Só uma parte, a origem de mecenas, mecenatos. Então, os mecenas eram os que financiavam os grandes artistas. Mas sabe qual é a origem? A origem vem de Caio Mecenas, lá do século I a.C. Ele era um conselheiro de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. E ele, naquela época, no século I a.C., patrocinou a produção de artistas e poetas.
Então, Caio Mecenas vai dar origem a mecenas ou mecenato, tá? Bom, vou falar algumas obras que vocês conhecem, inclusive vou mandar, né, pro grupo. A Última Ceia e a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, tá? Ele também teve os mecenas o ajudando, claro, porque se não tivesse os mecenas, como é que eles podiam sobreviver? Tinham que ter os mecenas para os financiar, tá? Mona Lisa, também chamada de La Gioconda, está no Louvre. É a obra considerada a obra mais cara do mundo. E a Última Ceia é um afresco. Afresco é pintura na parede, vocês sabem. Está em Milão, na parede de uma igreja, a Última Ceia real. Tem a Pietà, que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Tem a Madonna de Rafael, tá? Rafael fez várias Madonas, tá? Dizem que os traços das Madonas de Rafael são os traços de sua amante e modelo, chamado Fornarina, tá? Bom, para terminar a aula, que já está bem compridinha, a península, vou falar um pouquinho da Península Itálica. Naquela época não existia Itália, existia Península Itálica dividida em vários reinos, tá? Estava dividido em vários países, Áustria, enfim, não existia Itália. Itália só vai existir a partir de 1861, tá? Cujo o primeiro rei é Vítor Emanuel II, que foi rei da Sardenha, cuja capital era Turim. A primeira capital da Itália foi Turim, que era também ex-capital da Sardenha, onde o Vítor Emanuel II era o rei. Isso foi em 1861, surgiu a Itália. Em 1866, Veneto foi anexada. Antes pertencia à Áustria. Em 1870 é que Roma foi anexada. Foi aos poucos, vocês repararam? Então, em 1870 é que Roma foi anexada. Primeiro houve, né, a Itália, mas depois aos poucos foram outras regiões anexadas, tá? E em 1929, através do Tratado de Latrão, surgiu a cidade do Vaticano, onde o Papa é soberano. Olha, não chega nem a meio quilômetro quadrado, tá? Tem uma população atual de cerca de 1.000 habitantes e é a menor entidade territorial do mundo administrada por um Estado. Isso aconteceu no governo de Mussolini e o Papa era Pio XI. Foi só uma ilustração. Espero que não tenha sido confusa a aula e que vocês tenham entendido. Beijos!